Tem que respeitar o Daniel Paulista, hein? Pois é, galera. O Sport, com o Daniel Paulista, é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. E olha que não teve esse investimento todo. Na era Antônio Oliveira e principalmente o Pepa, o Sport era a lanterna na competição e só tinha 3 pontos. Com o Daniel Paulista, o Sport conquistou 11 pontos, galera. Vou falar um negócio para vocês. Se o Daniel Paulista tivesse chegado um pouquinho antes, sei não, o Sport poderia estar numa situação bem melhor. Aliás, se tivesse começado o ano, seria outra situação. Deixa eu falar também aqui do monstro do time do Sport, o Christian Rivera, que deu entrevista, reconheceu que a parte física dele melhorou e ele é um dos tops, né, de desarmes desse Campeonato Brasileiro da Série A. A gente vai falar sobre o Sport que joga no sábado contra a equipe do Fortaleza, 5 da tarde, aliás, desculpa, 4 da tarde, na Arena Castelão, tá? A gente vai falar do Leão aqui, claro, né, tem mudanças na equipe e o técnico Daniel Paulista está arrumando o time aí para tentar ver o que é que pode ser feito ainda nesse Campeonato Brasileiro pelo Leão da Ilha do Retiro. Caramba, né? O Daniel Paulista pegou um monte de bônus, jogadores que não tinham entrega, que não performavam bem, contratou alguns jogadores e o time mudou. 15º colocado, galera. O Sport na era Daniel Paulista, quer dizer, o recorte feito mostra isso, né? Que e se o Daniel tivesse chegado antes, com certeza, acho que o Sport estaria num patamar um pouco mais elevado. Não pelo elenco, que realmente, mas porque ele não deixaria contratar esse monte de bonde que o Sport contratou, jogando dinheiro no ralo. Foi isso que o Sport fez durante essa temporada, hein, galera? Pois é, e um recorte aqui feito pelo pessoal do NE45, né? O Esporte Clube do Recife, né? Num recorte aqui dos últimos, deixa eu ver, tô vendo aqui, evolução, nos últimos 5 jogos, o Sport tem um desempenho, nos últimos 5 jogos, um desempenho de 11º colocado. Pois é, na era do Daniel Paulista, o Sport, né, estaria na 15ª posição, mas nos últimos 5 jogos, o recorte do Sport é 11º colocado, quer dizer, o Sport vem evoluindo. Até onde a gente não sabe, né, mas vem evoluindo, sim senhor, com o Daniel Paulista. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, um saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue pra se divertir, hein? Só se divertir. Bom, essa matéria tá no NE45, tava dando uma olhada aqui. Porque é o seguinte, a chegada do Daniel Paulista no Sport trouxe um novo fôlego, né, para o time, isso é natural. A equipe na disputa da Série A, mesmo ocupando a lanterna na competição, o treinador conseguiu um salto surpreendente, né? E já superou os 2 antecessores, os portugueses Pepa e Antônio Oliveira, conquistando as 2 primeiras vitórias do Sport na Série A foram com o Daniel Paulista. Antes da pausa do Mundial, o cenário era desanimador, vocês lembram, né? O Sport, ele não havia vencido uma partida ainda sequer e somava apenas 3 pontos na competição, em 3 empates e 8 derrotas. Um ataque produtivo, apenas 5 gols marcados, cara, 5 gols marcados e uma defesa frágil que sofreu 18 gols. A matéria está no NE45, pra vocês darem uma olhada. Aí, após o retorno na competição, ou seja, depois da parada do Mundial, que chegou o Daniel Paulista, os números mostraram a evolução muito, mas muito significativa do time, né? O Sport agora tem um rendimento de 15º colocado, quer dizer, se tiver um recorte só depois do Mundial, o Sport é o 15º colocado. Nesse recorte o Leão somou 11 gols, sofreu 16, somando 11 pontos, o que representa 78,5% dos 14 pontos totais conquistados na competição. A evolução também aparece, né, nesse recorte que eu falei para vocês, nas últimas 5 rodadas. O Sport tem um desempenho de 11º colocado, e com 7 gols marcados
9 sofridos. Ampliando, inclusive, para as últimas 10 rodadas da equipe, aparece outro recorte, na 13ª posição, somando 11 pontos e 14 gols sofridos. Quer dizer, o trabalho do Daniel Paulista, e isso você tem que respeitar, porque ele pegou um time completamente montado, né? E um time muito frágil, um time sem entrega, um time sem comprometimento, um time lamentavelmente, né, abatido, um time que não entregava nada dentro de campo para que o torcedor realmente esperasse algo a mais. E o Daniel Paulista fez isso. E eu sou suspeito para falar porque eu acompanhei o Daniel Paulista, aliás, acompanho o Daniel Paulista desde quando ele chegou no Náutico aqui, sempre entrevistei o Daniel, ele sempre foi muito receptivo, um cara que tem uma mentalidade muito voltada para o que há de novo no futebol, o que é que ele traz de novo de entrega, e quando ele chega no esporte ele tem esse DNA rubro-negro. E mesmo eu sei que o torcedor ele está muito chateado com o time, mas tem que respeitar, o Daniel realmente está fazendo um trabalho excelente no esporte. E mesmo, aqui uma opinião minha, tá? Opinião minha. E mesmo que o esporte já tenha um planejamento, e eu acho que tem um planejamento para a Série B, eu acho que o Daniel Paulista ele tem que estar nesse planejamento, porque é um treinador que pode ajudar muito numa queda, porque ele já pode começar a preparar esse time para uma Série B, para disputar uma Série B mais tranquila no próximo ano. Porque se vier a fazer mudanças radicais, a tendência, meu amigo, é o time descendo a ladeira, descendo a ladeira. E, claro, o torcedor do esporte espera que o time realmente possa bater e voltar, né? Quem sabe, né? Desce e sobe. Eu tô falando na hipótese, estou dizendo que o esporte vai fazer isso para depois dizer, ó, Roberto já jogou a toalha, já disse que o esporte caiu. Não, eu não joguei a toalha, não disse que o esporte caiu em lugar nenhum, hein? Eu disse que o esporte, a tendência é que aconteça, por causa do aproveitamento. Não do Daniel Paulista, mas dos treinadores anteriores. Mas no futebol tudo pode acontecer, né? Matematicamente ainda tem chance? Tem, é muito difícil, é realmente difícil demais, mas existe. Bom, eu fiz um comentário no jogo passado, da vitória do Sport sobre o Corinthians, e eu falei o monstro Christian Rivera. Realmente o cara entregou muito esse ano. Inclusive, né, o Rivera, ele é o maior investimento do clube. Eu acho que esse investimento foi muito alto, mas o cara está conseguindo performar agora. Ele está no top 10 entre os números de desarmes do Brasileirão. Ele tem 29 anos, né? Veio para o esporte, está no futebol do México, é colombiano. 19 milhões é o investimento. 19 bilhões o investimento do esporte. 19 bilhões de reais o investimento do esporte no volante colombiano. Mas agora ele reconhece, inclusive, na entrevista que ele concedeu, que a condição física dele está muito boa. E segundo o SofaScore, que eu consulto muito aqui, inclusive nas lives eu até trago os dados do SofaScore, que é muito, muito, muito correto na sua análise de números, a plataforma, inclusive, que é especializada. Acho que a maior especialização hoje do futebol é da SofaScore. O Rivera soma 50 desarmes em 20 partidas do Brasileirão. 2 dessas, inclusive, bolas roubadas, ocorreram no último jogo contra o Corinthians, tá? Quando o volante foi uma das peças chaves na vitória rubro-negra, e eu falei isso aqui, tá? Então, é importante dizer que o Rivera, ele é um cara que entrega muito dentro de campo, tem comprometimento com o time. Tava vendo aqui também no GE que, segundo o Gato Mestre, setor de dados, inclusive, do GE, né? Rivera lidera como jogador com mais passes certos do esporte, hein? Outra coisa que eu não sabia. Com 774 acertos no quesito. À frente de Lucas Lima, com 626. Quer dizer, um volante que tem a função de destruir e de roubar bola e de matar jogada. O cara tem um acerto de 774 passes, é impressionante, né? Enquanto o Lucas Lima, que é o cara que constrói a jogada, 626. Então, são dados que mostram realmente o trabalho que está sendo feito. E olha, Rivera, em 30 jogos no esporte, na temporada, ele foi titular em 29. É isso mesmo, pois é, um cara que tem boa performance. E ele, inclusive na entrevista que ele concedeu, ele falou o seguinte, abre aspas, tá? Melhorei muito a questão física, essa adaptação da qual falamos na última vez, eu venho melhorando muito, reforçou o Rivera na entrevista, tá? A entrevista, inclusive, tá na TV Esporte, tá bom, galera?
Bom, deixa eu pedir aqui um like, um joinha, a gente está acompanhando o dia a dia do esporte para ver como o técnico Daniel Paulista vai montar esse time para enfrentar o Fortaleza, que eu até falei aqui que assim, o Fortaleza ele joga com uma responsabilidade maior porque está diante da sua torcida e tem uma melhor colocação com o Sport. Favorito? Sei. Eu acho que é um jogo muito igual, mas tem muita gente já apostando que o Sport vai começar a subir. Então, vamos esperar para ver. Like, joinha, se inscreve aqui, muito obrigado, fica na paz de Deus. Aliás, sempre agradecer a você, sempre grato a você, grato a Deus. A gente já passou de 200 mil inscritos nesse momento, a gente está com 200.226. Muito obrigado a todo mundo. Grande abraço, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal.